Sejam bem-vindos ao Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social da CCR-MS Via, juntamente com a empresa de consultoria Revolução Ambiental. Na aula de hoje, apresentaremos sobre emergência e produtos perigosos. Temos o objetivo de estabelecer as boas práticas na gestão e manuseio de produtos perigosos, a fim de evitar ou prevenir emergências. A aula está direcionada principalmente para as emergências químicas nos acidentes rodoviários que envolvem o transporte de produtos ou resíduos perigosos, acidentes em indústrias, mortandade de peixes e demais situações que se caracterizam como acidentes que estejam colocando em risco a população ou o meio ambiente. Os principais tipos de emergências com produtos perigosos são acidentes ambientais com produtos químicos, vazamentos de produtos, em uma explosão, no caso de incêndios e emissões líquidas acidentais. Agora você já se perguntou como funciona o transporte de resíduos perigosos? Segundo o site da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, cargas perigosas são quaisquer cargas que, por serem explosivas, como os gases comprimidos ou liquefeitos, inflamáveis, oxidantes, venenosas, infecciosas, radioativas, corrosivas ou poluentes, possam representar riscos aos trabalhadores, às instalações físicas e ao meio ambiente em geral. As primeiras ações a serem executadas em um cenário de emergência no transporte de produtos ou resíduos perigosos é a identificação da classificação dos materiais envolvidos, o acesso às informações e características físicas, químicas e biológicas do produto visivelmente auxilia as equipes na imediata adoção das medidas de controle, reduzindo os riscos no atendimento da ocorrência. As cargas perigosas são classificadas segundo sua natureza e os danos que podem causar às populações e ao meio ambiente. A tabela mostra a classificação de produtos perigosos para fins de transporte. Classe 1. Explosivos. Está enquadrada nessa classe substâncias, artigos fabricados com o fim de produzir efeito explosivo e pirotécnico, em que é substância que se submete a uma transformação química extremamente rápida, produzindo simultaneamente grandes quantidades de gases e calor. Muitas substâncias dessa classe de risco são sensíveis a calor, choque e fricção em seu transporte. Exemplo, pólvora negra e explosivos de demolição. Classe 2. Gases. O gás é um estado físico de matéria com capacidade de se expandir espontaneamente e ocupar o volume do recipiente no qual está acondicionado. É suscetível à variação de pressão, volume e temperatura. Essa classe abrange gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos, misturas de um ou mais gases com um ou mais vapores de substâncias de outras classes, artigos carregados de gás e aerossóis. As condições de transporte de um gás são descritas de acordo com seu estado físico. Subclasses 2.1 Gases inflamáveis, 2.2 Gases não inflamáveis e não tóxicos e 2.3 Gases tóxicos. Classe 3 Líquidos inflamáveis. São misturas de líquidos ou líquidos que contenham sólidos em solução ou suspensão que produzam vapor inflamável, capaz de gerar uma reação de combustão. Facilmente inflama-se pelo calor, fagulhas e chamas, ou explode com vapores formados em contato com o ar. Classe 4 Sólidos inflamáveis. Substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis.
Subclasse 4.1 Sólidos inflamáveis. Sólidos de fácil combustão em condições de transporte, ou que o atrito pode gerar fogo ou contribuir com tal, sendo as formas em pó, granuladas ou em pasta, que são perigosas em contato com a fonte de ignição. Também é mencionada os explosivos sólidos insensibilizados, que explodem se não estiverem diluídos o suficiente. Subclasse 4.2 Combustão espontânea. Substâncias que aquecem em contato com o ar ou aquecem espontaneamente, sendo sólidos e líquidos pirofóricos, que aquecem em 5 minutos após o contato com o ar, ou substâncias sujeitas a alto aquecimento sem uma fonte de calor externa. Exemplo de material: sulfeto de sódio. Subclasse 4.3 Perigoso quando molhado. A terceira subclasse é de substâncias que, em contato com água, se tornam inflamáveis ou emitindo gases inflamáveis, formando misturas explosivas com o ar. Exemplo: carbeto de cálcio, carbureto. Classe 5. Os produtos enquadrados nessa classe, em sua maioria, não são combustíveis, mas podem liberar oxigênio, aumentando ou alimentando a combustão de líquidos ou sólidos inflamáveis. Alguns produtos dessa classe reagem com materiais orgânicos. Subclasse 5.1 Substâncias oxidantes. Liberam oxigênio em substâncias instáveis com facilidade, reagindo quimicamente com produtos em forma sólida ou líquida, ocasionando combustão de outros materiais ou contribuindo para isso, além de riscos de toxicidade e corrosividade, por exemplo, óxido nitroso. Subclasse 5.2 Peróxidos orgânicos. Classificados como substâncias termicamente instáveis devido à facilidade de liberação do oxigênio. Sofrem decomposição autoacelerada, ou seja, queimam rapidamente. São sensíveis ao impacto ou fricção e são suscetíveis a explosões. Alguns peróxidos orgânicos causam graves danos à córnea mesmo após breve contato, também sendo corrosivos para a pele. Classe 6. Formado por diversas categorias de produtos perigosos, os rejeitos podem ocasionar sérios problemas de saúde e possível morte do indivíduo. Subclasse 6.1 Substâncias tóxicas. São de alta toxicidade, capazes de provocar lesões graves, danos à saúde e ao meio ambiente. Exemplos como pesticidas e cianetos. Subclasse 6.2 Substâncias infectantes, conhecidas como substâncias que contêm patógenos ou suspeita razoável de contê-los. Patógenos são organismos capazes de causar doenças. Classe 7 Materiais radioativos. Qualquer material que solta energia através de partículas ou ondas eletromagnéticas. São provenientes de indústrias, clínicas, hospitais e laboratórios de pesquisa. A exposição da radiação desse rejeito e materiais são nocivos ao meio ambiente e seres vivos. As consequências de ser exposto à radiação pode levar à redução da produção de células sanguíneas, danificação do trato digestivo e uma dose maior pode danificar coração, vasos sanguíneos e até o cérebro. Classe 8. Substâncias corrosivas. São substâncias que, por ação química, causam severos danos quando em contato com tecidos vivos e materiais. Corrói e destrói em caso de vazamento de embalagens, outras cargas ou o próprio veículo, por exemplo, ácidos e bases. Classe 9. Substâncias e artigos perigosos diversos.
Essa classe engloba artigos e substâncias que apresentam risco à saúde e meio ambiente. Abrange substâncias transportadas em temperaturas elevadas iguais ou superiores a 100 graus Celsius em estado líquido ou 240 graus Celsius em estado sólido. Exemplo: baterias de lítio, capacitores, micro-organismos ou organismos geneticamente modificados, óleo de caldeira. A sinalização dos veículos que transportam produtos perigosos, como os listados acima, é feita por meio de um painel de segurança e um rótulo de risco. Entenda a seguir o que é cada uma dessas sinalizações. O painel de segurança é aquela placa retangular alaranjada e numerada que você vê fixada nos caminhões. A numeração que você vê nessas placas se refere ao número de risco e ao número ONU. O número ONU são os 4 algarismos na parte inferior da placa e que identifica substâncias perigosas. O número de risco se refere aos 2 ou 3 algarismos maiores presentes na parte de cima da placa. O primeiro algarismo indica a classe a qual o produto pertence, risco principal, e o segundo indica o risco subsidiário. Se não houver risco subsidiário, o segundo algarismo será 0, e o número de risco também pode ser precedido de um X. O rótulo de risco tem o formato de um losango, que pode vir em diversas cores. Esse rótulo informa quanto à natureza, o manuseio correto e a identificação do produto transportado. Veja abaixo qual tipo de risco é. O número 2 é desprendimento de gás devido à pressão ou à reação química. O 3, a inflamabilidade de líquidos, vapores, e gases ou líquidos sujeito a alto aquecimento. O 4, a inflamabilidade de sólidos ou sólidos sujeito a alto aquecimento. 5, efeito oxidante, intensifica o fogo. 6, toxicidade ou risco de infecção. 7, radioatividade. 8, corrosividade. 9, risco de violenta reação espontânea. X, substância que reage perigosamente com água. Os cuidados para tomar no transporte de cargas são: uso dos EPIs necessários. Existem EPIs específicos para cada tipo de material transportado, que devem ser utilizados tanto durante o transporte quanto no manuseio do material. Seu uso evita danos maiores em eventuais casos de acidente e ainda evita a aplicação de multas. Utilização das embalagens corretas. As cargas perigosas contam com tipos próprios de embalagens homologadas para seu armazenamento de transporte, de acordo com a natureza do produto. Sinalização correta. Nas cargas perigosas, é preciso constar o rótulo de risco, o número ONU e o painel de segurança. Isso facilita eventuais operações de limpeza na pista ou mesmo situações de resgate, que podem imediatamente ser estabelecidas de acordo com os padrões de segurança do produto identificado. Há embalagens e protocolos de armazenamento apropriados às características de cada produto perigoso. Os materiais radioativos, por exemplo, só podem ser transportados em contêineres blindados e devidamente sinalizados. Já os combustíveis devem ser transportados em tanques capazes de impedir que a temperatura oscile, já que um aumento de temperatura pode levar a uma reação de combustão. Gases, por sua vez, devem ser mantidos em estado de compressão durante todo o transporte para evitar vazamentos. Todas as embalagens devem estar corretamente sinalizadas para que não haja confusão e erros por descuido ou engano. Também é importante verificar se o material de que são feitos as embalagens é resistente o suficiente, se são de qualidade e não serão danificadas pelo produto que irão armazenar. Atenção às restrições de circulação.
Para minimizar ao máximo a exposição aos riscos das cargas perigosas, os pontos de circulação dos veículos de transporte podem ser limitados, principalmente em áreas com reservatórios de água, alta densidade populacional ou de proteção ambiental. Também é possível que sejam estipuladas áreas exclusivas para carga e descarga e estacionamento de produtos perigosos. O expedidor de produtos perigosos tem a obrigação de submeter com antecedência a rota a ser seguida pelo veículo a órgãos de fiscalização. Por mais que medidas de prevenção sejam tomadas, ninguém está livre de se envolver ou presenciar um acidente. Afinal, como diz o ditado, acidentes acontecem. Veja quem você deve chamar em caso de emergências. Telefone 191, Polícia Rodoviária Federal, 193, SAMU, em caso de haver vítimas, 194, Corpo de Bombeiros, 0800 11 8270, Proquímica, quando houver produtos químicos perigosos. Caso você esteja na rodovia BR-163, pode ligar para o telefone da concessionária 0800 648 0163. Você deve informar hora e local do acidente, número ONU, nome da transportadora, assim como a placa do veículo, tipo do acidente, vazamento, derramamento, incêndio, explosão, etc. Desse modo, recomenda-se que você fique a pelo menos 100 metros do lugar do acidente e no sentido contrário à direção do vento, por conta do risco de inalação dos produtos. Assim, a primeira medida a ser tomada é a prevenção desses acidentes. Empresas que lidam com esses produtos precisam estar atentas a usarem todos os equipamentos de segurança, bem como adotar políticas de prevenção e conscientização de seus colaboradores, prezando o bem-estar e saúde de todos. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco e teremos o prazer em respondê-los. Essa aula foi oferecida pelo Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social, em atendimento às diretrizes do Licenciamento Ambiental Nacional, conduzido pelo IBAMA. Obrigada pela atenção e tenha um ótimo dia!